Respeito também a posição do ministro Flávio Dino, mas apenas um esclarecimento. De fato, não há precedentes de prorrogação. É tão inusitado o que aconteceu de se recusar a receber requerimento e segundo relatos de parlamentares, se recusar a conversar com os parlamentares sobre a questão, porque me chegou, e vários despacharam comigo, que haveria uma disposição de uma prorrogação de fato por 30 dias, mas não conseguiram conversar para chegar a esse consenso. Então, de fato, é inédito e inusitado. Eu, já pedindo todas as vênias ao ministro André, já digo de cara, para mim aqui inexiste direito líquido e certo. O próprio relator, na sua fundamentação, leu que tem ata notarial, que um parlamentar não conseguiu conversar com o outro e que não foi recebido. Veja, isso demandaria prova. E a Constituição, no artigo 5º, inciso 69, 69, perdão, ela é extremamente objetiva. Só cabe mandado de segurança quando há direito líquido e certo, ou seja, não há necessidade de prova. Então, eu já afastaria aqui o mandado de segurança já por esse primeiro ponto. O segundo ponto, presidente, o segundo ponto é mais grave ainda, e já foi muito bem detalhado pelo eminente ministro Flávio Dino. A Constituição, ela coloca um requisito objetivo e coloca um requisito de restrição, seja do exercício do poder, seja do abuso do poder. Prazo certo. A Constituição não fala prazo certo mais prorrogação. A Constituição não fala prazo certo que a comissão entender certo. A comissão fala prazo certo. No prazo certo, a comissão parlamentar de inquérito tem que produzir as provas e realizar a investigação que entender é necessária. Olha, o Supremo Tribunal Federal aqui tem, já desde 88, 3 décadas de interpretação das comissões parlamentares de inquérito, exigindo o cumprimento do prazo certo. E, excepcionalmente, permitindo a prorrogação nos termos regimentais. Ou seja, a partir da instauração, e foi citado pelo eminente ministro André, o precedente, e há vários precedentes, mas um último precedente de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, para instauração, a necessidade do preenchimento dos requisitos. É o direito da minoria. Só que um dos requisitos é o prazo certo. E por que isso, presidente? E basta analisar os anais da Constituição, e basta analisar todas as comissões parlamentares de inquérito, ou assemelhadas, que existem no mundo. Por que prazo certo e eventual e excepcionalmente a permissão de prorrogação pela própria Casa Legislativa, seja no Brasil, na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos? Porque a instauração com prazo certo e fato determinado é um direito da minoria. A prorrogação é um direito da maioria. Isso quem estuda comissões parlamentares de inquérito sabe, sob pena da minoria constantemente atravessar a maioria, desrespeitar o regimento interno, para ad eternum desrespeitar o parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição, que estabelece prazo certo. E não importa qual minoria, como bem disse o ministro André, bem disse o ministro Flávio Dino, a minoria de hoje é a maioria de amanhã. Isso é democracia. Mas seja a minoria de hoje, seja a maioria de hoje, ou ambas de amanhã, devem saber que a instauração da CPI, presentes os requisitos, é um direito da minoria. A prorrogação é um direito da maioria. Exatamente por isso, o regimento interno disciplina e as presidências da Casa têm
essa função. Transformar o direito da minoria ou ampliar o direito da minoria a sucessivas prorrogações automáticas é simplesmente ignorar o que é uma CPI nos termos do parágrafo 3º do artigo 58. Ainda, presidente, a Constituição estabelece fato determinado, seja para instauração, seja para prorrogação nos termos regimentais. E há um último ponto, e com isso termino, presidente, e essa casa que é pacífica nisso, não cabe ao Supremo Tribunal Federal, se já não bastasse todas as inconstitucionalidades e ilegalidades pretendidas, mas essa casa é pacífica ao afirmar, não cabe ao Supremo Tribunal Federal interpretar normas regimentais. O eminente ministro André, que data vênia à posição de Sua Excelência, mas o último tópico do seu voto foi exatamente uma interpretação dos 3 regimentos, do regimento do Congresso, do regimento do Senado e do regimento da Câmara. Vejam, o ministro André deu a sua interpretação, disse, o regimento do Congresso é omisso, passa para o regimento do Senado e se aplica o da Câmara. O ministro Flávio disse, o regimento do Congresso não é omisso. Estamos a interpretar os regimentos do Congresso, da Câmara e do Senado? Ambos, nas suas fundamentações, cada uma chegou numa conclusão, mas precisaram interpretar o regimento das 3 casas. E o ministro Flávio bem recordou, nós admitiríamos a interpretação de um poder externo ao nosso regimento? Aqui, a separação de poderes, check and balances, a restrição judicial. Então, presidente, o ministro André tinha pedido a palavra? Não. Então, presidente, por todos esses argumentos, pedindo todas as vênias ao eminente ministro André, reiterando que esse é o primeiro precedente sobre uma eventual automaticidade de prorrogação não autorizada pela Constituição, quando diz prazo certo, e no caso concreto, não autorizado também pelo fato determinado, porque o que se pretende, se demonstrou nas últimas semanas, é simplesmente burlar o fato determinado. Eu voto pelo não referendo da medida e, se a Corte entender que seja o caso, uma vez que os debates já estão e serão completos, já voto pelo indeferimento ou pelo não provimento do mandato de segurança.